Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos corrigir, fazer juntos a correção da prova que houve no dia 22, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, a primeira questão é uma questão adaptada do ITA, que diz o seguinte: considere as afirmações. Das afirmações estão corretas, aí temos lá. Proteínas são polímeros constituídos por aminoácidos unidos entre si através de pontes de hidrogênio. Bom, nós sabemos que os aminoácidos não são unidos por pontes de hidrogênio. Na verdade, a ligação que une um aminoácido a outro é outra, né? Portanto, essa afirmativa já está errada logo de cara. A segunda afirmativa: celuloses são polímeros formados a partir de unidades de glicose. Verdade, nós sabemos que a unidade constituinte, ou seja, o monômero que constitui o polímero celulose, ou seja, o sacarídeo que constitui a celulose, é a glicose, ok? Então essa está correta. As borrachas vulcanizadas contêm enxofre na forma de ligações cruzadas entre cadeias poliméricas vizinhas? Sim, de fato, é exatamente o átomo de enxofre ligado covalentemente que faz a ponte entre uma cadeia polimérica e outra. E isso dá a resistência, a rigidez do material que chamamos de borracha vulcanizada. A baquelite é um polímero por condensação muito usado na confecção de cabos de panelas? Sim, de fato, nós já vimos como que é a produção da baquelite e, portanto, essas três afirmativas estão corretas na questão adaptada do ITA. Legal? Vamos para a próxima. Próxima questão da FATEC adaptada, que diz: a polimerização por adição consiste na reação entre moléculas de uma mesma substância, na qual, em sua estrutura, ocorre uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, formando-se apenas o polímero. O polietileno é um exemplo de polímero formado por reação de adição. Considere as seguintes substâncias. As que poderiam sofrer polimerização por adição são, dentre essas, cabe notar que a polimerização por adição ela só pode ocorrer em moléculas que contenham, então, a insaturação, ou seja, a dupla ou tripla ligação, o que exclui o tetrafluoretano e o propanol 1, certo? Nesse caso, nós podemos formar reações de adição com o 3-bromopropeno e o cloroeteno, ou seja, as duas únicas substâncias aqui que são possíveis de formar reação de adição. Legal? Vamos para a próxima. A próxima, uma questão do vestibular, é uma questão adaptada do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, que diz: os polímeros são macromoléculas orgânicas constituídas a partir de muitas unidades pequenas que se repetem, chamadas monômeros. Indique a alternativa que apresenta somente polímeros naturais. Então vamos lá. Olhando as alternativas, temos celulose, plástico e poliestireno. De cara, nós já eliminamos plástico e poliestireno, por quê? Poliestireno é um polímero artificial e plástico é um nome genérico para todos os polímeros que nós chamamos de artificiais. Ou seja, aqui o único polímero natural é a celulose, essa não é a nossa alternativa certa. Próxima, plástico, PVC e Teflon. PVC é o policloreto de vinila. Tá? O Teflon é o tetrafluoretileno, o politetrafluoretileno. E o plástico, por sua vez, também é sintético, ou seja, nenhum deles é natural. Amido, proteína e celulose. Sim, de fato, os três são considerados polímeros naturais. Todos eles têm cadeias muito alongadas, certo? E são encontrados de forma natural. Ou seja, essa é a nossa alternativa certa. Amido, nylon e polietileno, nós já eliminamos nylon e polietileno por serem artificiais. Ok, gente? Então, a alternativa certa é a C. Próxima questão, da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uma questão do vestibular adaptada, que diz: os plásticos constituem uma classe de materiais que confere conforto ao homem. Segundo o ponto de vista químico, os plásticos e suas unidades constituintes são, respectivamente, bom, o que nós sabemos? O plástico é um polímero. A unidade que constitui um polímero é chamada de monômero, certo? Então, das alternativas aqui, a única que condiz com esse raciocínio é a alternativa B. Legal? Então, seguimos para a próxima. Próxima questão do Enem, adaptada, que diz: o poliácido lático, ou PLA,
é um material de interesse tecnológico por ser um polímero biodegradável e bioabsorvível. O ácido lático, um metabólito comum no organismo humano, é a matéria-prima para a produção do PLA. De acordo com a equação química simplificada, que tipo de polímero de condensação é formado nessa reação? Aqui eu resolvi substituir a equação original por um esquema, só para a gente lembrar como que acontece, tá? Então esse é o ácido lático, esse é o monômero do PLA, portanto, certo? O que acontece? Resumidamente, aqui eu não vou dar todos os detalhes, mas resumidamente, o que acontece é uma interação entre a hidroxila da carboxila de um com o hidrogênio de outro, né? O hidrogênio da hidroxila de outro monômero. Nesse caso, eles se combinam para formar e eliminar água no processo, certo? Isso já dá uma indicação de qual processo que no caso já está dizendo na última linha, é uma polimerização por condensação, uma vez que tem eliminação de uma molécula de massa molecular reduzida, como a água, certo? Os ligantes que sobraram, eles vão se conectar vão formar uma nova ligação covalente entre si, certo? Que naturalmente se prolonga com outros monômeros para os outros dois lados, assim formando a cadeia polimérica. Legal? Esse é o esquema que nós já conhecemos. Nesse caso, o que nós temos aqui? Devido à função facilmente reconhecível, nós temos aqui um poliéster, exatamente, né? Um poliéster, cuja alternativa é a alternativa D. Legal, gente? Então, o polímero formado é um poliéster. O PLA é um poliéster. Beleza? Próxima questão, também do vestibular da Federal de Uberlândia, a questão adaptada, que diz: esta é uma fibra sintética conhecida como dacron. A estrutura de uma seção de sua molécula pode ser representada por, vira a figura aqui, o dacron é um polímero obtido via polimerização por, entre ácido tereftálico, que é dicarboxílico, e o etan 1,2-diol. Está aí um trecho da cadeia polimérica, né, do polímero formado, que é o dacron. O que nós podemos perceber? Aqui, nós podemos verificar justamente a mesma função que nós vimos na questão anterior, né, que é a função éster. Ou seja, tudo leva a crer que o dacron é, na verdade, um polímero por condensação e um poliéster. Legal, gente? Então, próxima questão também da Federal de Uberlândia, adaptada, que diz: essa é uma fibra sintética conhecida como dacron. A estrutura de uma seção de sua molécula pode ser representada pela figura. Então, é muito similar, é quase idêntica à questão anterior, que diz que o dacron é um quê? Observando a figura, nós já percebemos que o dacron é um tipo de poliéster. E aí acertamos a questão. Beleza, gente? Bom, as próximas questões nós resolvemos na aula online. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.